Salve, salve galera, aqui é o professor Delano Macedo e a gente vai conversar hoje um pouquinho com vocês sobre as famosas protozooses, também conhecida como protozoonoses. Eu queria apenas ressaltar com vocês que essa aula está dividida em duas partes. Uma primeira apresentando algumas das protozooses e uma segunda parte terminando as protozooses e com alguns exercícios. Nessa aula em si nós vamos trabalhar com quais protozooses? Vamos trabalhar com a amebíase, vamos trabalhar com a giardíase, doença de Chagas, leishmaniose visceral, famoso calazar, leishmaniose tegumentar, famosa úlcera de Bauru, né? São as principais doenças que a gente vai trabalhar hoje. Amebíase. Quando a gente fala da amebíase, o que é essa amebíase, né? O seu agente etiológico, o agente causador da doença é o famoso entamoeba histolítica. É uma doença caracterizada, só para vocês terem uma ideia, mais de 100 mil mortes por ano, galera. Essa doença tem uma transmissão através da ingestão de cistos, formas encistadas maduras, juntamente com a água e os alimentos contaminados, ou seja, simplesmente pela ingestão de uma água contaminada com os cistos. E um detalhe interessante é que essa protozoose, a amebíase, seus cistos podem ficar viáveis no meio por quase 20 dias. E isso garantindo muito uma capacidade de transmissão, isso garantindo muito uma sobrevivência e uma potencialidade de contagiar outras pessoas. A gente representa aqui uma forma da entamoeba histolítica, o trofozoito. Isso aqui é uma forma vegetativa, uma forma que a gente encontra em algum trato digestivo dos indivíduos. E é interessante chamar a atenção de vocês que a ameba ela pode ter formas diferenciadas. E essas formas diferenciadas dependem muito do local em que elas se encontram. Nós vamos conversar primeiro sobre o ciclo. O ciclo é um ciclo monoxênico, que é isso? Tem apenas um único hospedeiro. Portanto, a gente vai exemplificar sempre com a gente sendo o hospedeiro. A gente se contamina a partir da ingestão de cistos maduros, a ingestão de água, frutas, verduras, legumes, material contaminado com um cisto. Esse cisto ele chega ao nosso intestino delgado e ocorre um desencistamento. Esse desencistamento ele passa a gerar uma forma conhecida como metacisto, que vai se transformando, que vai se modificando em uma forma vegetativa, conhecida como trofozoito. Esse trofozoito migra para o nosso intestino grosso. É lá onde ele vai desencadear muitas vezes o que? Lesões nessa mucosa intestinal e, obviamente, a dificuldade de absorção de água e nutrientes. Por isso que esse tipo de protozoário, uma das características são fezes com muita diarreia e também com muito muco, às vezes sanguinolenta, às vezes com a presença de sangue dentro dessas fezes. Então, ele se reproduz no intestino, produz novos cistos e libera juntamente com as fezes, reiniciando, obviamente, o ciclo. Então, você percebe que o ciclo é um ciclo simples, é o que nós chamamos muitas vezes um ciclo oral fecal. Você se contamina pela ingestão e você dissemina, libera o protozoário através das fezes. Quando a gente fala de profilaxia, por ser uma doença, por ser uma protozoose, causada pela ingestão de ovos, obviamente a sua continuidade se dá através da liberação das fezes com os ovos, com os cistos, perdão, a educação sanitária, saneamento básico, combate, lavar bem os alimentos crus, combate aos possíveis insetos, como a mosca, que podem transmitir esses cistos, podem levar esse cisto aos alimentos, tratar os doentes, realizar continuamente exames com manipuladores de alimentos. Então, veja que é uma protozoose socioeconômica, está correlacionada diretamente com as questões econômicas da população. Como uma boa parte da população brasileira ainda não tem saneamento básico, não tem condições sanitárias adequadas e não cuida diretamente com a questão dos seus alimentos, de como ingerir esses alimentos, às vezes eles estão contaminados com cisto. Por isso que muitas dessas doenças que a gente vai conversar são doenças conhecidas como doenças socioeconômicas. E aí a gente vai para a giardíase. Giardíase é uma doença muito parecida com a amebíase do ponto de vista de sintomas, de características. São dores abdominais, são lesões na parede intestinal. O protozoário é diferente, é a giardia.
E essa giardíase, o agente etiológico é o Giardia lamblia, muito das causadora responsável por muitas diarreias em crianças, frequentemente é encontrada em ambientes coletivos, caracterizada, assim como a amebíase, pela ingestão de cistos maduros. E essa ingestão de cistos é o que dá continuidade no ciclo do indivíduo. O cisto resiste, galera, quase 2 meses no meio externo. Então, mais uma vez, assim como ocorre com a amebíase, é uma protozoose em que ela tem uma facilidade de ter continuidade, por essa capacidade de resistência do cisto no meio externo. Aqui a gente já representa aqui para vocês a famosa, o que é a famosa Giardia lamblia, né? Representando, veja que é um protozoáriozinho flagelado. Digo para vocês, o ciclo é um ciclo monoxênico, ou seja, só tem um único hospedeiro. Se caracteriza pela ingestão de água, frutas, verduras, ingerindo juntamente com essa água, frutas, verduras, o cisto. O cisto no duodeno, o cisto passa pelo tubo digestório, passa pelo estômago, chega ao duodeno. No duodeno ocorre a liberação dos trofozoítos, uma outra forma, uma vegetativa do protozoário. Coloniza o intestino delgado, sofre várias divisões binárias, se reproduzem rapidamente e com isso ele invade a mucosa intestinal, onde causa as lesões intestinal, dificultando a capacidade absortiva de água e obviamente favorecendo a quadros de diarreicos e um menor aproveitamento dos alimentos ali presentes. Então a gente tem dificuldade de absorção e a gente tem uma perda excessiva de água. Produção de novos cistos e, obviamente, liberação juntamente nas fezes, assim como ocorre com a amebíase. Ressalto e chamo a atenção de vocês que esse ciclo, galera, é muito semelhante ao da amebíase e também é um ciclo que a gente caracteriza como do que? Oral fecal. Profilaxia. Higiene pessoal, é óbvio, saneamento básico, proteção dos alimentos contra a presença de insetos, moscas, baratas, que podem transportar esses cistos nos seus apêndices e, consequentemente, disseminar esses cistos, perdão. Tratamento da água, tratamento dos doentes. Isso seriam características profiláticas. Próxima doençazinha nossa, a famosa doença de Chagas, que caracteriza essa doença de Chagas. Então, nas regiões interioranas, né? Essa doença, seu agente etiológico é o famoso Trypanosoma cruzi. Digo para vocês, altamente frequente na América Latina. É uma doença que tem, já diferentemente da amebíase e da giardíase, é uma doença que o seu ciclo é heteroxênico, que tem 2 hospedeiros. E nós temos o vetor aí, que seria quem? O famoso barbeiro, o Triatoma infestans, que a gente representa aqui na imagem. Esse Triatoma infestans é o famoso barbeiro. Muito comum em casas de pau é pique. A gente vai já falar que uma das formas preventivas é justamente a construção de casas de alvenaria para evitar a reprodução e o crescimento e o desenvolvimento do inseto. A doença, a gente diz para vocês que o protozoário ele tem 3 formas. Ele tem 3 padrões morfológicos dependendo do local que ele se encontra. Nós temos 2 formas flageladas, chamada de epimastigota e tripomastigota. O epimastigota sendo presente no trato intestinal do barbeiro, o tripomastigota presente na parte do trato intestinal do barbeiro e no sangue do vertebrado, e a mastigota presente nos músculos, nos tecidos. Ressalto, galerinha, que essas 3 formas, a mastigota, a tripomastigota e a epimastigota, esse padrão morfológico tem a ver com o local que ele se encontra. Então, se a gente analisar a forma mastigota, ela não tem flagelo, perceba aí, ó. A imagem ela mostra que ela é uma estrutura arredondada. A tripomastigota e a epimastigota, ambas são flageladas. Então, tem mobilidade, tem movimento. Por isso que a gente encontra em locais que têm capacidade de deslocamento. Já a forma mastigota você encontra onde? Dentro dos músculos, propriamente dito. Pessoal, transmissão, né? Como é que a gente pode se contaminar com o protozoário? Primeira via, a mais comum, a mais frequente, que todo mundo relata muito, é a questão das fezes do barbeiro, né? O animal, o inseto defeca, obviamente a pessoa coça o local e o protozoário passa para a pele e depois atinge a corrente sanguínea.
A gente escuta muito relatos de contaminação através de quê? De caldo de cana, de açaí. O inseto defeca, as fezes estão lá com o protozoário, a pessoa ingere e ocorre a contaminação. A gente encontra também por transfusão sanguínea, né? Uma transfusão sanguínea, se tiver a presença de grupos do protozoário no sangue, obviamente pode ser transmitido. Transmissão congênita de mãe para filho, via leite materno, amamentação, e também acidentes de trabalho, ou acidentes de laboratório, às vezes manipulação de equipamentos e, obviamente, manipulação de sangue e contaminação. Eis aí o barbeiro, né? O vetor, o Triatomas infestan. Você veja que quando ele pica, ele tem um trato digestório curto. Como ele tem um trato digestório curto, ao mesmo tempo que ele pica, ele também defeca. Como gera uma certa reação na picada do animal, então, consequentemente, a pessoa tende a coçar o local. E isso favorece a entrada do protozoário aonde? Nos tecidos da pele do indivíduo. E aí é onde o protozoário chega até a corrente sanguínea do indivíduo. A gente representa aí uma famosa casa de pau a pique, são nessas frestas, nesses buracos, nesses espaços onde o barbeiro se reproduz muito, e é por isso que uma das formas preventivas é justamente a construção de quê? De casas de alvenaria, evitando as moradias de pessoas mais carentes nesse padrão de local. Ciclo. Quando a gente fala um pouquinho do ciclo, primeiro, nós já temos o ciclo heteroxene, nós temos dois hospedeiros. Um hospedeiro vertebrado, no caso sendo o homem ou outros mamíferos, tatu, gambá, rato, e que nele ocorre uma multiplicação intracelular muito rápida. E um hospedeiro invertebrado, no caso o barbeiro Triatominius, né, onde tem uma multiplicação extracelular, ou seja, dentro do tubo digestório dele. Pessoal, o ciclo do protozoário começa quando o inseto, o barbeiro, pica o indivíduo e, obviamente, ele defeca. Quando ele defeca, ele libera juntamente com as suas fezes a forma tripomastigota. Essa forma cai na corrente sanguínea do indivíduo, vai para os vários tecidos, atinge tecidos como, por exemplo, as fibras musculares, onde eles vão se replicando, se reproduzindo e formando, perdem seu flagelo e vão formando e gerando a estrutura amastigota, que se reproduz em larga escala, que se divide em larga escala. E aí essa forma amastigota sai das células, cai no sangue, se desenvolve na forma tripomastigota. Aí o que é que acontece? Um inseto não contaminado pica o indivíduo, leva essa forma tripomastigota no seu tubo digestório, ele se desenvolve em forma epimastigota. Essa epimastigota ele se replica em larga escala, em grandes quantidades, e ele libera nas suas fezes a epimastigota, reiniciando quem? Reiniciando o ciclo. A partir do momento que está nas fezes, essa forma epimastigota também pode gerar logo as formas tripomastigota. Então você vai liberando juntamente com as fezes do barbeiro a forma tripomastigota, reiniciando o ciclo. Só para esclarecer, pessoal, a gente está mostrando aqui a morfologia do protozoário. A gente não acha muito provável isso ser cobrado diretamente no Enem. Mas se for cobrado, eu acredito mais provável ele dar um direcionamento para vocês, explicando um pouco quem são essas morfologias do protozoário. Mas vale a pena a gente entender e saber o local desses protozoários, dessas formas amastigotas, epimastigota e tripomastigota. Pessoal, nessa imagem a gente simplifica aí o ciclo do protozoário do Trypanosoma cruzi. Vocês vejam que o barbeiro está picando alguém contaminado com protozoário e ele está sendo infectado com a forma epimastigota. Essa forma epimastigota, no tubo digestório do barbeiro, é convertida na forma tripomastigota, na qual é liberada juntamente com as fezes. Quando o animal defeca e uma pessoa se contamina, coça, por exemplo, a área, essa forma tripomastigota penetra nas células, penetra na corrente sanguínea, vai em direção às células, se replicam em grandes quantidades, formando a mastigota. Veja que a mastigota é sem flagelo e permanece dentro dos tecidos, permanece, por exemplo, aí dentro dos músculos,
Quando esse cisto, essa massa de protozoário é liberada, ele vai novamente para a corrente sanguínea, formando a epimastigota, e um novo barbeiro não infectado pica a pessoa se contaminando, e assim reiniciando o ciclo. Essa imagem ela é muito didática para que vocês possam compreender de forma simplificada o ciclo do protozoário. Profilaxia, pessoal. Quando a gente fala de profilaxia, sem dúvida nenhuma, uma das primeiras coisas é o controle do barbeiro. Se a gente conseguir controlar a quantidade de barbeiro na região, obviamente você diminui a possibilidade de transmissão do protozoário. Isso pode ser feito através de quê? Da construção de casas de alvenaria, substituindo as casas de pau a pique. Controle, obviamente, do sangue, né, os doadores de sangue, o teste e verificar a presença de protozoário no sangue dos doadores. Controle de transmissão congênita, evitando a transferência do protozoário de mãe para filho. E a vacinação ainda está em estudos. Ninguém tem ainda uma vacina específica para a doença de Chagas. Mas existe muito projeto, muita pesquisa em cima tentando definir e chegar a um consenso. Leishmaniose visceral e tegumentar. Aqui a gente fala de duas doenças relativamente muito comuns em determinadas regiões do país. Quando a gente fala leishmaniose visceral, a gente está falando do famoso calazar. E a leishmaniose tegumentar, a gente está se referindo a quem? A úlcera de Bauru. Leishmaniose, pessoal. Quando a gente fala da leishmaniose tegumentar, úlcera de Bauru, né, o próprio nome já diz, ela é caracterizada por ulcerações na pele profunda, gerada por lesões mecânicas do próprio protozoário. O agente etiológico é a leishmania, e isso varia de região para região, mas nós temos a leishmania brasiliense, amazonense e guianense. E a leishmania brasiliense ela pode ocorrer em qualquer região do país. O vetor, né, o que leva o protozoário seria o flebotomídeo, o inseto Lutisoma longipalpis, é o famoso mosquito palha. Leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral, galera, é o famoso calazar, né? Caracterizado por quê? Por apresentar o protozoário lesiona fígado, baço, rins, vai pela corrente sanguínea atingindo as hemácias, ou seja, edema, inchaço no indivíduo, causa diversas lesões ao longo do corpo do indivíduo. Tanto é que ele fica todo enemaciado, todo inchado. O agente etiológico é a Leishmania donovani ou Leishmania chagas. E o vetor é o Lutisoma também longipalpis, o mesmo da leishmaniose tegumentar. Quando a gente fala da transmissão, eu digo para vocês, a transmissão ela pode ocorrer através da picada do flebótomo do inseto, acidente de laboratório, ou seja, contaminação sanguínea, transfusão sanguínea e via congênita. E existem alguns reservatórios, que essa é a grande preocupação do Ministério da Saúde, né? Cães, ratos, preguiças, gambás, roedores, são exemplos de animais que são reservatórios. Muitas vezes convivem durante muito tempo com o protozoário. É óbvio, o protozoário também ocasiona lesões nele, mas ele é reservatório para que o inseto chegue, pique e transfira o protozoário para outros indivíduos. Quanto à forma dos parasitas, galera, nós temos dois padrões. A mastigota sem flagelo, encontrada no vertebrado, não apresenta flagelo, como nós já dissemos. E a forma promastigota, é uma forma infectante, encontrada principalmente no inseto. O ciclo biológico do protozoário é um ciclo heteroxênico, onde a gente tem um hospedeiro vertebrado, o homem e outros mamíferos, e o hospedeiro invertebrado, o próprio inseto do gênero Lutisomia, o mosquito palha. Quando a gente analisa esse ciclo, a inoculação ocorre com a entrada de formas promastigota na corrente sanguínea do vertebrado, pela picada do inseto. Essa forma promastigota penetra nos macrófagos e se transforma na forma em amastigota. Essa forma amastigota não flagelada é quem se replica constantemente. Isso vai induzindo a degradação, a ruptura dos macrófagos. Por isso que a imunidade do indivíduo, do animal, tende a cair. Vem agora um outro inseto, pica o indivíduo, e à medida que ele pica, ele se contamina com a forma amastigota, ingerindo, obviamente, macrófagos infectados. No intestino agora do inseto, essa forma amastigota se desenvolve e transforma-se em promastigota, onde vai ter várias divisões celulares e, obviamente, vai migrar para a glândula salivar do inseto, e onde o inseto picar o novo indivíduo vai reiniciar quem? Reiniciar o ciclo.
Essa imagem, ela deixa bem clara aí o ciclo, né, onde a gente mostra a forma promastigota no inseto sendo transferida através da picada. Essa forma promastigota vai para dentro dos macrófagos, se reproduzem rapidamente, gerando várias amastigota. Existe a ruptura então agora do macrófago e um novo inseto agora vai picar o indivíduo e se contaminar com a forma amastigota. Essa forma vai se reproduzindo rapidamente e vai formando também as formas promastigota dentro do inseto, galera. E essa forma promastigota migra em direção à probóscide do inseto e quando o inseto picar um outro indivíduo, reiniciará quem? O ciclo. Essa imagem, vocês tentem interpretá-la, que ela é bem clara, bem nítida. Quanto à profilaxia, obviamente, evitar o desmatamento. Por que evitar o desmatamento? Porque o inseto tem que permanecer no seu ambiente natural. Evitar que os insetos venham, obviamente, para as zonas urbanas. Uso de repelentes, telas nas portas e janelas, construção de casa a mais de 500 metros da mata, né, dando um espaço, obviamente, de vivência, de sobrevivência do inseto, para ele não vir em direção a gente. Combate a cães vadios, no caso da leishmaniose visceral, e obviamente o tratamento dos doentes, né, pessoal? Porque se eu estou tratando um doente, eu estou diminuindo a possibilidade desse protozoário ser transmitido. Lógico que existem drogas para o tratamento tanto do calazar quanto para quem? Para a leishmaniose tegumentar, para a úlcera de Bauru. Só que essas drogas são muito fortes. Às vezes o tratamento é mais lesivo do que a própria doença. Por isso que muitas vezes é questionado. Tudo isso vai depender muito de quê? Vai depender muito do sistema imunológico do paciente. Como é que esse paciente se comporta? Como é a resposta imunológica que ele vai ter em relação ao protozoário. Aqui a gente mostra algumas lesões da leishmaniose cutânea tegumentar. Você vê que são feridas profundas, lesões profundas. Representa começando com a lesão mais simples aí na face do indivíduo. Olha esse padrão de lesão. Você vê que o septo nasal dessa mulher aí embaixo, ele praticamente está sendo destruído pelo protozoário. O protozoário vai pela corrente sanguínea, chega na derme e vai lesionando os tecidos. Pessoal, é isso aí. Eu queria terminar por aqui. Nós falamos de algumas das protozooses. Lembre-se que continua na parte 2. Nós vamos continuar com protozooses e fazer alguns exercícios com vocês. Obrigado, bom trabalho, bons estudos. Fiquem com Deus.